Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Stop and Go. Aqui é a Vicky e eu tô aqui de novo com o Beck. Fala oi. Oi, gente, tudo bom? E o assunto de hoje é sobre as promessas escondidas nas categorias de base. A gente vai falar um pouco sobre aqueles pilotos que estão fora do holofote, não tem academia, não tem visibilidade e muitas vezes não tem nem dinheiro, mas compensa no talento, certo? Às vezes não compensa não, às vezes o dinheiro faz falta mesmo. Então a gente vai cobrir da Freca até a F4 dinamarquesa e vamos lá. Pronto? Preparado? Preparado. Então simbora. Ok, a primeira pessoa da nossa lista é o Alex Doon. A primeira temporada completa nos monopostos dele foi agora em 2022. Ele foi campeão da F4 britânica com 11 vitórias, 11 poles, 17 pódios em 27 corridas. Caramba, é tipo uma temporadona dele. É uma senhora temporada do Abdu, né? Ele era um do quarteto de ferro do kart, que subiu esse tempo atrás, ali junto com o Antonelli, com o Rafa Câmara. E o quarto eu não lembro quem era, mas a gente finge que é o James Wharton só pra ele ficar feliz. Eu acho que na verdade o quarto é o Tuca Tapani. Ah, certo. Mas, enfim, muito bom piloto, Alex Doom, craque de bola, destruiu dois pilotos de academia nessa temporada da Fórmula 4 britânica, que foi o Oliver Gray e o Gugu Chuko. Se tudo bem, acho que era o Gugu Chuko, o cara do O kart. É, Gucci. acho que era ele, Eu gosto de chamar ele de Hugo o Hugo, Gugu. porque é legal, é divertido. É o Hugo Quadrado. É, muito bom. Enfim, ele venceu o Oliver Gray, que era piloto da Williams, segunda lista já, o Oliver Gray perdeu pro Doom. Mas o Oliver Gray a gente finge que é piloto, né, também. É um outro que a gente não precisa falar muito. E ele venceu também, além do Lutchuko, né? O piloto da McLaren estava estreando, ele venceu o Daniel Ricciardo, que na época era piloto da Mercedes. Certo. Em 2022, ele também foi vice-campeão da F4 italiana, com 3 vitórias, uma pole position e 11 pódios. Isso foi em 2022 também? É, ele fez as duas. Ele fez as duas Fórmula 4. Ah, que interessante. É, o Kimi também fez isso, né? O Antonelli. É, o Kimi fez a italiana e a alemã. Uhum, exatamente. É que a alemã era meio que até ano passado, né? Quando ela existia, finado dos atentos, ela era. Ela tava sendo servindo só como Fórmula 4 italiana All Stars. É tipo o que a Euro 4 é hoje. Ah, entendi, entendi. Faz sentido, então. Só tinha poucos pilotos que participavam da alemã, só da alemã. A maioria participava da alemã e de mais um. Entendi. E nessa temporada da F4 italiana do Alex Du, né? Ele perdeu apenas pro Antonelli, né? Ele ficou em segundo lugar, que é o Antonelli, que a É, gente já falou, mini GOAT aí, não conta. Ele venceu, ele foi campeão dos normais. e campeão dos normais, exatamente. E de novo ele venceu pilotos de academia, né? Como o Rafa Câmara e o James O Borton. Rafa Campos e o Ayrton, sim. Piloto da Prema também, não só de academia, com equipe melhor. E o Charlie Wurz também, mas o Charlie Wurz a gente tem que ele é piloto. Também eu gosto do Charlie Wurz, mas venceu também, venceu um piloto da Prema, que é um feito. Venceu também dentro da equipe, lá na USS Racing, o atual campeão da Fórmula 4 italiano, o Casper Stuka. Certo. Que talvez você ouçam sobre ele daqui a pouco. Talvez. Spoiler. Spoiler. E aí, o que aconteceu com o Alex Young depois de ganhar a F4 britânica e ser vice da F4 italiana? É, todo mundo esperava ele pular pra Freca, ou talvez até pra Fórmula 3 direto, né? Porque é craque de bola. Mas não foi isso que aconteceu. A gente viu que o Dune ficou sem grana. E aí, quando o piloto tá sem grana, ele é bom na Fórmula 4, pra onde que ele vai? Pra Pra GB3. GB3. Uhum. Exatamente. Porque a GB3 são carros de Fórmula 3 antigos. Então, é basicamente você tá correndo carro usado, carro velho, carro desatualizado, carro barato. Certo. E carro ruim. Meu Deus, como é ruim assistir GB3, meu amigo. Eu Eu tô sei. com 3 anos de vida cada corrida. Eu sei bem como é chato assistir a GB3. Meu Deus. E ele lutou pelo título na GB3, então, né? É, ainda tá lutando, né? Falta uma rodada pra acabar a GB3. Uhum. É, ele tá lutando com o Callum Voising, que é um bom piloto, foi quarto ano passado e repetiu o ano, também deve ser pobre. Fazer o que acontece? O Joseph Lowe, que subiu da Fórmula 4 britânica também, o Lowe tá fazendo uma boa temporada. Ele foi quinto na Fórmula 4 britânica, mas tá brigando pelo título também, que é impressionante. Uhum. E aí o Dune tá em terceiro no momento, só, deixa eu fazer a continha rapidinho, 17 pontos atrás. Nossa, então assim, tem 3 corridas esse final de semana. Esse final de semana tem a final da GB3, então a gente pode assistir pra descobrir o que vai acontecer. Ele pode vencer. Exato, a gente pode ver eu sair daqui com o Dune campeão, a gente pode ter indicado ele e ter feito ele pra fora. É, Pode ser. tudo pode acontecer. É verdade. Ele tá, na GB3 ele ganhou os companheiros, mas a gente finge que ele tinha companheiros, né? Ele venceu o Michael Sheen, é o Michael Sheen. Que a gente já conhece. E ele venceu o Michael Sheen, que a gente já conhece, correu na Fórmula 3 por algumas etapas. Uhum.
E ele venceu o Sultaral também, que é o Gold. Nossa, então ele é assim, incrível. É muito difícil vencer o Soltaral, sabe? Ele tá sempre em P17. É quase impossível vencer o Sultaral, exatamente. Então, assim, é bem complicado. Mostra o talento dele, né? Exatamente. Eu ia falar. Ah, ele foi escolhido para a seletiva da Ferrari, mas não foi escolhido, né, no final. Ele só foi para a seletiva mesmo. É, sim, Ele perdeu pro Tuca Tapone. ele perdeu pro Tapa, né, infelizmente. Uhum. É, eu acho que ele é mais piloto que o Tapa, mas é a vida, né, fazer o quê? Eu penso, na minha cabeça, a verba pesou muito na decisão. Mesmo motivo da Ferrari não ter escolhido o Mini e ter preferido o Fittipaldi um tempo atrás, né, mas Meu Deus. é a vida. É a vida Às mesmo. vezes você tem dinheiro, às vezes você não tem. Infelizmente o Duni não tem. Verdade. Então, o que que a gente pode esperar dele em 2024? Pra onde você acha que ele vai? Onde que a gente pode acompanhar ele? Eu queria ir na Hightech nesse trailer, mas não tô botando muita fé, não. Eu tenho a impressão que se ele conseguir ganhar esse título da FB3, Aham, ele consegue orçamento. interessante. Então pode ser que esse final de semana decida a vida dele pro ano que vem. Exato. Então, só lembrar do Browning ano passado, né? Que ele não fez o teste pós-temporada, Uhum, mas ele venceu a GB3 e apareceu no grid para 2023. entendi. Ele substituiu o Rhys Sujima e parece que o Ken Shield não vai ficar lá por muito tempo, vai estar testando com a Hightech, mas, pô, Ken Shield, né? Por favor. Beleza. Então, a vida do Alex Zune ainda tá indecisa. Tomara que ele vença agora na GB3. Acho que ele realmente é bom piloto. Então, se ele vencer, talvez a gente veja ele na F3. Se não, você acha que ele vai o quê? Pra Freca? Eu não acho que vai pra freca, porque a última pessoa que fez esse pulo foi o Tom Libbon, depois de ser terceiro. Uhum. E o Tom Libbon não tem nenhum ponto na freca até hoje, até porque ele subiu numa Arden, né? E a Arden é meio Arden. Ah, Então, não sei um assento de ponto na GB3 é comprado pelo mesmo preço de uma Arden, então talvez seja bom ficar na GB3 mais um ano. mas se ele vencer, ele pode? Ah, não. Se ele não vencer, tá certo. Não, Tá, faz sentido, faz sentido. Se ele vencer, a gente tá esperando a F3. Ah, eu relembrei agora. Tava louca. se ele vencer a F3, ou, sei lá, vai correr no BTCC, por exemplo. Beleza. Bom, forças, Alex Júnior. Estaremos torcendo por você esse final de semana. Se você perder, não é nossa zica. Se você perder, foi culpa da Vicky, ela zicou você. Eu meio que ziquei. Eu ziquei todo mundo no final de semana passado, então desculpa aí qualquer coisa. Forte abraço, hein? Abraço aí pra galera que queria ser vice no CP3 agora. Pra galera que queria ser vice, se lascou. Vai todo mundo terminar em P3. Ai, que situação. Tá. Pior que foi. Eu falei, ah, vai todo mundo ser vice. Todo mundo que correu no final de semana, menos o Soltaral, porque ele é GOAT, foi pra P3. Caiu pra P3. Então, assim, temos Nossa, mais. cara, é porque no futuro o Alex Turing vai ser piloto da Red Bull. Ah, tá. Aí Aí por isso ele tá em que. terceiro. Ele tá em terceiro pra chamar atenção. Entendi. Eu já vou conseguir zicar ele desde antes dele entrar lá. Ai, ai. O próximo piloto da nossa lista aqui é o Alessandro, como pronuncia o sobrenome dele? Justo. Giusti? Ok, Alessandro Giusti. 2021 foi a primeira temporada nos postos dele, assim, os Seaters, né? Ele foi o melhor rookie na F4 francesa, Uhum. ficou na sexta posição com 2 vitórias, uma pole e 6 pódios. E aí, em 2022, que ele teve uma temporada melhor, né? Ele foi campeão da F4 francesa, teve 2 vitórias, 6 poles, 12 pódios, superando o Rio Barter e novamente o Gold Soltaral. Deve ser dito. Essa temporada aí do Juice foi um pouquinho Mickey Mouse, né? Porque meio que ele venceu o Barker, mas não venceu tanto. Por quê? Explique. É porque o Barker não podia pontuar em 2 rounds, porque ele tinha competido na Fórmula 4 Espanha. Ele não podia pontuar nem no Tour do Ricardo Tour, em Valência, e nem em Spa, porque ele já tinha competido nessas duas pistas anteriormente no ano pela F4 espanhola. Eu não sabia dessa regra. Se você já correu na pista, você não pontua? Acho que você não foi na pista no mesmo ano. Uai, e como que eles vão fazer, tipo, a Euro 4 pode? A Euro 4 a gente fica que existe. É. Agora eu Essa fiquei Euro 4 da confusa. F4 italiana, a Euro 4 da F4 italiana não deve ter essa regra. Espero que não. Senão não faz sentido nenhum. Deve ser só pela F4 francesa mesmo. Se eles botam é o governo do país que banca a F4 francesa inteira, então provavelmente É coisa de eles francês. não querem dar vantagem justa. Meu Deus. Tá, mas entendi. Que regrinha esquisita, mas tudo bem. Por isso o Barter perdeu por 60 pontos
Ah, Nossa, ele perdeu por 60 pontos a temporada, mas só em Spa ele fez 58, então. nossa, E o Edilson caramba. herdou os pontos dele, então ainda teria menos, ele já teria ganho o campeonato em Spa. Enfim, foi campeão, mas não foi muito. Entendi. Ok, Abraço aí pro Barker, gostamos de você. Força. forças. E aí, em 2023, né, esse ano, ele foi pra Freca. Ele tá fazendo uma. Ele fez uma temporada. Tá fazendo, a Freca acaba esse final de semana, né? Uma temporada legal. Ele conquistou três vitórias, quatro pódios até agora e é atualmente o P6 no campeonato. Exato, ele tá com uma equipe meio meia bomba, que é a de fora, Ah, G4. e tá indo bem até. 3 vitórias, venceu na casa dele em Le Catelet, venceu em Spielberg, venceu em Monza. Basicamente ele só faz isso, ou ele vence ou ele tá fora dos pontos, mas é a equipe que é ruim, né? A equipe não é dessas coisas. Ele já é o maior vencedor da história da equipe, pra você ter uma noção, com 3 vitórias. Mesmo com o Bilove, o Michael Bilove, o russo lá, ter corrido, acho que 2 ou 3 temporadas da equipe, ele já é o maior vencedor, e o Bilove só tem um talento ruim. Ele é um piloto bom até. Então, Just é um cara craque. Se não fosse o Stenshorn fazendo uma temporada de monstrinho, provavelmente ele seria o melhor rookie da temporada. Entendi. Legal. E ele é francês, então, né? Se bem que se ele foi pra F4 É, francesa, faz sentido. eu acho que o Sultaral também foi pra ficar francês, mas ele não é francês. É Eu acho. verdade. Eu acho também. Vai que na verdade eu Sulti a Raul. Vai que eu Sulti a Raul. Ai, já pensou se o nome dele fosse assim? Que ridículo. É. E a gente esqueceu de falar, mas o Alex Dune é. Ele é britânico? Ele é irlandês. Holandês? Irlandês. Irlandês. Ah, tá. Ah, então ele é britânico. Se ele falar que ele é britânico, provavelmente ele dá um soco. Sinto te informar, Alex Dune. Você é britânico. Não, não, ele não é britânico. Ele é da parte sul da Irlanda, que não é mais Reino Unido. Ah, então tá. Então você é irlandês. Perdão. É, o Jules é francês, né? E aí tá disputando a freca. E craque, muito bom. Craque, é muito piloto aí, ó. Aham. Contrataria para o meu modo carreira. Contrataria pra quê? No meu modo carreira, com certeza. Ah, Muito bom piloto. certo. E me fala o que que a gente pode esperar dele pra ano que vem. Pelo que eu ouvi dos reports ali, dos insiders da minha fonte, que é o Bob, Vixe. ele entrou muito tarde na disputa pelos assentos da Fórmula 3, então não tá nem sendo cogitado. Mas ele é candidato a pegar a vaga da RACP, que é basicamente a segunda melhor equipe da Freca. Ok. Enquanto o Stenshorn e o Trump vão subir, ele vai, talvez até os HZ, ele vai pegar uma dessas vagas e para disputar o título aí junto com o Rafa Câmara. Fazer mais um ano de freca. Entendi. É que ele só começou a explodir no final do inverno, né? Só depois da pausa de inverno que ele começou a. Pausa de verão, perdão. Inverno Pausa não, de verão dele. verão, é. O verão deles é diferente. Ah, tá. Então esse vai ser odiado pelos brasileiros ano que vem, porque ele vai lutar contra o Rafa Câmara. Uhum, mais um francês pra conta do ódio brasileiro. Ele é francês, então tudo bem. Mas saiba de gostamos muito de você. Mesmo você sendo Por favor, francês. mesmo você sendo francês, nem todo mundo é perfeito. Todo mundo erra, exatamente. Ai, ai. Seguindo, a gente tem aqui a Maia. Não sei falar sobre o nome dela. Eug? Maya Wogue. Maya Woke. Ela é a melhor garota nas categorias de base. Ela tem o aporte da Ferrari. Ela fez F4 italiana ano passado. Ela teve uma temporada boa até, porque ela estava numa equipe mais ou menos, que era Iron Lynx. E ela acabou superando o companheiro de equipe dela, o Ivan Domingues, mas ficou zerada nos pódios. Ela chegou a pontuar na F4 italiana? Ela fez bom ponto, né? Chegou a fazer uns 40 pontos, Uhum. coisa assim. E considerando os fatores aerodinâmicos, é uma boa pontuação. Justo, justo, justo. Ela fez, peraí, se eu pegar o número certinho, 36 pontos. O Ivan 36. Domingues fez 21 para esse tipo de comparação. Ok. E o Ivan Domingues não piloto não, vai subir para a VAR ano que vem na freca, então, não que seja um parâmetro, mas, Sim. mas ele testou com a VAR e ele andou no nível do Pedro Cleró, então, ruim ele não é. Ruim, ele não é, exatamente. Ok. E aí, esse ano, ela tá fazendo a Freca como rookie, né? Uhum. Ela é a terceira melhor da categoria de rookies. Pra quem não sabe, em muitas dessas categorias de base, eles têm competições. Tipo, essa é a competição principal e eles também deixam separado a categoria de rookies, categoria feminina também. Uhum. E ela tá com a Quando tem segunda mais pior. de Oi? uma mulher, quando tem mais de uma mulher, eles colocam categoria feminina. Sim, quando tem pelo menos duas. Mesmo se for só duas, mas tudo bem. Ela tá com a segunda pior equipe do grid. Ela chegou diversas vezes aos pontos e o seu melhor fim de semana foi em Spa. O que ela fez em Spa, Beck? Honestamente, eu lembrei que ela tava no grid em Spa. Ah, Que ela tava com a Kik, que é Kik ruimzinha. Eu nem sei se fala Kik mesmo, mas na minha cabeça é Kik. Deve ser KIC, mas Kik é mais legal.
Ela tá com a Ki, que é uma equipe horrenda. Ela não tinha feito nada na temporada, até porque a equipe é horrenda. Só que a Spa choveu um pouquinho, né? E a gente sabe que quando chove em Spa, os pilotos bons aparecem, né? Ela foi duas vezes pros Sim. pontos e chegou a brigar pelo top 5 na corrida e ganhou o troféu de melhor rookie daquele fim de semana durante o Stenshorn, que é o Stenshorn, craque. Certo, justo. E o que que a gente pode esperar dela pro ano que vem? Aí que tá, ela tá numa situação meio complicada, porque a gente não sabe pra onde ela vai. Repetir o ano da Kik não é, na Kik não é opção, porque pelo amor de Deus, Kik. Não, né? O É, ideal é pra uma equipe melhor. eu queria ela na Prema, mas com o Rafa Câmara ficando, duvido muito que ela consiga ficar lá. A não ser que o Gutsugo pule a freca, mas caso ele não pule, a lineup vai ser Câmara, o Gutsugo e o Wharton. O Gutsuko não tá testando pra F3? Ele tá testando, só que é carne, né? A gente não sabe quão sério esse teste. Entendi. Então é uma dúvida. Se o Gutsugo pula, ela tem chance de pegar a vaga na Prema. E Entendi. ainda mais que o suporte da Ferrari. Mas aí a Prema ficaria com 3 pilotos Ferrari? Eu também não acho que faria isso. Não sei pra onde ela vai também. Então a gente não faz a menor ideia o que ela vai fazer no que vem, mas fiquem ligados, sei lá, sigam ela no Instagram, que provavelmente ela deve anunciar alguma coisa daqui, nesse próximo mês, né? Novembro. É boa piloto. É a melhor piloto feminina da base, na minha opinião. Na minha humilde opinião. Melhor que a Juju É muito Noda? boa piloto. Não, a Juju Noda é incomparável. Entendi. A craque. Craque. Pena que a família dela é chata, mas tudo bem. O próximo também, você vai ter que me falar como que eu pronuncio Esse aí isso. é muito bom. O próximo piloto é o Timek Kuharski. Esse é o Kuharski. nome esse é o nome do craque, Kuharski. T-Mac Kuharski. O nome dele é Timóteo, tá? Então o Timek é melhor. Ah, filho, vou chamar ele de Timóteo? Incrível. O O nome Timóteo. dele é incrível e você mudou pra T-Mac. Não, ele usa Timek, a culpa não é minha. O nome dele é incrível, Timóteo. Então, nosso querido Timóteo, Aham. ele foi terceiro colocado na Fórmula 4 espanhola do ano passado, perdendo só para o seu Love Parker, dois pilotos pularam direto para a Fórmula 3. Então, nível temos aqui, né? Temos um piloto. Uhum. Ele foi a melhor MP, ganhou na interna de piloto como Kyrgios Mal, que é muito bom piloto também, só que ele não tem dinheiro, não tá na lista, mas muito bom piloto. Abraço pro Kyrgios Mal aí, sou o único fã dele. Venceu o Christian Ho, que tá brigando pelo título na F4 espanhola também, e o Valério Lencella, que também tá brigando pelo título na F4 espanhola Esse ano, né? Uhum. desse ano. E aí, É, ele também foi mais um piloto que sofreu com verba, né? Pra esse eu ano. acho que honestamente, acho que a Orlen não deve pagar os pilotos, porque Pode ser? não faz muito sentido. Eles têm tantos pilotos bons poloneses e eles abandonam tudo, assim, de graça, deixa a Deus dará. Cara, o que tem Mas é assim, né? de empresa dando golpe em piloto, eu não entendo. Será que é de Tô sacanagem? pensando no Visnick, né? Nosso querido Visnick aí, né? Abraço aí. Nunca mais apareceu. Nunca, nem sei onde ele tá mais também. Coitado. E aí, ele foi, como toda pessoa que falta dinheiro, foi pra GB3, né? Foi pra GB3 ali, pegou uma equipe que tem um nome fantástico. A nossa incrível Douglas Motorsport. Nossa. Ele foi correr de Douglas, exatamente. É uma equipe que é meia boca na GB3. Uhum. Mas ele tá indo bem. Ele é uma equipe que ano passado foi quinta colocada, então não era uma equipe incrível. Uma equipe mediana, aham. Considerando que todas as equipes têm 3 carros, todas as equipes têm 3 carros, ele devia ser, segundo a matemática, né? P12, P13. Mas ele tá muito bem, muito consistente. Ele pontuou em todas as provas, todas as provas de qualify normal, né? Porque a GB3 tem uma coisa chamada inverter o grid inteiro, que não é muito maneiro. É, eles fazem isso. Eu acho muito louco. É muito esquisito, do nada você vê o Wagner lá na frente. Tem um turco que ele ganha todas as corridas invertidas. É impressionante. O cara, toda a corrida invertida, ele ganha. Ah, pô, incrível. Melhor que o O cara é Soltarão. especialista. Não, ele tá atrás do Sotarão, hein? Caraca, inacreditável. Porque o Isso último fim de semana do Sotarão foi muito forte. Ele saiu de 24º pra ser 18º. Muito bom piloto. é muito bom. Ele fez um P5, gente. Foi incrível. É Ele impressionante. só Primeiro demorou dele, pra adaptar, sabe? ano que vem, ó, tá voando o Sotarão. Ano que vem ele vem pro título. Eu confio. O nosso querido Kuharski, Timóteo, nosso querido Timóteo, ele pontuou em todas as etapas de quali normal, tirando os nessa que ele foi classificado, mas ele terminou dentro dos pontos, então a gente considera. Justo. Bom piloto. Infelizmente ele tá com um carro que tá meio puxando ele pra trás, mas ele é o terceiro na tabela de rookies, atrás só do Joseph Lowe, do Alex Dune, os dois estão disputando por título. Entendi. Legal. E o que você acha que vai acontecer com ele ano que vem? Pra onde você acha que ele vai? Fica na GB3 Provavelmente, mais um ano? provavelmente ele vai falir, coitado. Mas ele chegou a correr na freca uma etapa, inclusive, a Monza, se não me engano. Inclusive ele tava bem, só que aí rodaram ele, né? Porque
freca. Nossa, sim. Então, talvez ele já tá testando ele no terreno na freca, já viu que não deu muito certo, né? Com a freca. Ele correu com quem? Ele correu de Santilot, que é uma equipe meio mal menos, mas viu que o terreno na freca é mais complicado, né? Vale muito mais a pena você ir pra GB3, uma equipe de ponta, do que você ir pra Arden, né? Ou Tom Gibbon, você pegar uma equipe ruim na freca. Então, ele também tem contato na Campus, né? Você para pensar, porque ele. Não, Campus não, na MP, você para pensar, porque ele correu na MP na classe espanhola. Então ele pode acabar pintando na Euro 3 também. Pode ser. Interessante. Na minha opinião, entre andar em equipe de ponta na Euro 3 ou na GV3 muito melhor que andar na equipe ruim na frente. Justo. Acho que vai ser legal. Então tá, Timóteo. Até ano que vem. A gente vai te acompanhar também, tá bom? Preferência pra você. Isso. A próxima pessoa da nossa lista é o Noel Leon. Esse eu conheço um pouco mais. Ele fez F4 mexicana em 2020. Ele teve 15 pódios, 7 vitórias em 20 corridas, né? Ele bateu o Nico Cristolodon, que hoje tá na GB3, e foi campeão da F4 mexicana. Aí no ano seguinte ele foi pra F4 americana. Lá ele teve 2 vitórias, 11 pódios em 17 corridas. E ele também foi campeão da F4 americana, em cima do Mac Clark, que hoje tá na USF 2000. Em Bom 2011 piloto, ele... McLaren. Abraço aí pro McLaren. Você gosta dele? Gosto do McLaren. Em 2011 ele também fez o NASCAR Challenge. E ele ganhou o NASCAR Challenge? Ele ganhou na NASCAR, isso é impressionante. Que incrível! Ele ganhou, basicamente uma série B da NASCAR México. Não significa que não deve ter um grid lá muito bom, mas ele ganhou. Mas ganhou, cara. Ele pode sempre falar que ganhou. Que legal. Provavelmente ele ganhou do Pérez de Lara, que hoje em dia é um piloto que está cotado para subir nas categorias maiores da NASCAR. Então, Leon, volta pra NASCAR, por favor. Desiste, volta pra NASCAR. Gostamos da NASCAR. Foi no final do ano de 2021 que ele foi contratado, né, pela Red Bull Junior Team. E aí ele foi pra Freca em 2022. E aí ele foi pra Freca com a Arden. E ele teve uma temporada muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. Ele só fez 3 pontos e ficou 48 pontos atrás do Dudu Barrichello, pra você ter uma noção. Ah, mas não vai ser bom piloto. Aham. E Talvez não seja bom piloto, mas estava no terceiro ano. Já é um motivo para ser bom piloto. verdade. Ele foi o único piloto recente da Red Bull Junior Team a passar pela Freca, né? E provavelmente o último. Provavelmente o último. Ai, ai. E aí foi isso. Ele teve uma temporada muito ruim na Freca e ele foi demitido da Red Bull Junior Team. Isso eu lembro. Infelizmente, né? Eu queria tanto que o Leão fosse bom piloto. Ah, não, ele é bom piloto. Eu queria tanto que a Red Bull visse o bom piloto que ele é. Ele penou um pouquinho vindo pra Europa, né? Que até agora ele tava nas Américas. E aí quando ele Uhum. foi pra Europa, ele teve uma temporada bem difícil. E a Red Bull não teve piedade. Não sei que a Red Bull pensa também, né? Pô, o moleque acabou de sair da NASCAR, tu bota ele na freca, A sacanagem. Red Bull não pensa às vezes. Antes botasse na freca com uma prema, bota ele na freca com a Armin. É verdade, coitado, coitado. E aí esse Aí ano. depois falam que o Helmut Marko, ele é. Depois falam que o Helmut Marko, ele é xenofóbico e querem ter argumentos pra falar que não. Nossa, mas quem tem argumento pra falar que não? Não tem ninguém, nem ele tem argumento. Você fala, Helmut Marko, se defenda, ele não vai conseguir. Não é assim. Complicado. Ai, ai. Depois que ele foi demitido da Red Bull Junior Team, esse ano ele foi pra Eurofórmula Open, né? E ele venceu a Eurofórmula Open, não venceu? Venceu por muito ainda. O Fórmula 1 que nem acabou e ele já é campeão. Isso, ele já é campeão. E considerando que o grid tem 8 pilotos, então todo mundo pontua toda a corrida, é um feito do caramba. É o mais difícil, né? Ganhar com antecedência. Hum. Então ele fez 15 pódios em 20 corridas até agora e venceu com uma rodada de antecedência. Então foi uma boa temporada. Ele tem 7 vitórias aqui, que eu tô contando aqui, que esqueci de colocar na pauta. E 7 vitórias. 15 pódios, 7 vitórias em 20 corridas e venceu com uma rodada de antecedência. Muito bom piloto. Tá que a Fórmula Open não é muito comparativo, mas eu assisto a Fórmula Open por alegria só, porque a categoria é muito boa de assistir a corrida. Uhum. Mas tem alguns pilotos que quando eles pisam lá, você percebe que a capacidade, o talento deles pra escalar o grid, o talento, a velocidade, o jeito que eles ultrapassam, o piloto é diferente, sabe? Os únicos que eu vi isso nessa temporada foi o Leon, que, pô, pilotaço o Leon. E o Charlie Wurz também, que passou por lá, e ele é muito bom piloto, Charlie Wurz também. Uhum. Eu reconheço esse nome. Eu não sei de onde, mas eu reconheço o nome. Ele é filho do Alexander Wurz. Toda essa Correu ideia. na Fórmula 1 e ele correu na Fórmula 4 italiana. Ele era o rival do Cameron Antonelli e do Arthur. Deve ser daí que eu conheço ele. Uhum. E em 2024, o que a gente pode esperar do Vel Leon? Ele tá testando com a VAR na Fórmula 3, então muito provavelmente é o destino dele. Interessante. E correndo de VAR, ele vai ser companheiro provavelmente da Sofia Flores e do Tommy Smith. Do Tommy Smith ele ganha só por existir. E da Sofia Flores provavelmente vai ser uma boa batalha pra ver quem que é o alfa da equipe. Ou a alfa da equipe. Interessante.
Acho que dá pra ganhar da Sofia. Vou pagar da Sofia. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Bom, então a gente espera ele ano que vem na F3, que é mais fácil, com certeza a gente já tá acompanhando. Uhum. E forças aí, Volta pro Red Bull Leão. Jurantim, por favor. Difícil, bem difícil. Bem difícil, né? Infelizmente, ele é mexicano. Ele é mexicano, ele podia ter pedido pro Tcheco. Tcheco, por favor. O Tcheco podia ter feito algo, mas nem pra isso ele serviu. Mas nem o Tcheco vai estar tá com o emprego garantido e vai bancar piloto, coitado. Tá com... Coitado. O emprego dele tá garantido. Pede pro Andretti contratar ele, e aí o Pérez é pro Andretti. Pronto, fechou. Pronto, fechou. Viu? Todo mundo fica feliz, inclusive eu. Dupla de mexicano do Andretti. Nossa, é. É, Beleza. seria de fato um acontecimento. Seria interessante. É. O próximo piloto da nossa lista é o Adrian David. Ele é de que país? Ele é francês também. Ah, ele é francês, então Mais com um. certeza o nome dele não se fala Adrian David. Eu falo. Eu não Adrian sei como se fala David. também, mas. O jogo do David. É, É o Davi. sei, mas eu vou chamar ele de Adrian. Ele começou na F4 francesa lá em 2019. Ele foi campeão como rookie com 7 vitórias e 14 pódios em 21 corridas. Aí ele andou de Freck, né, que é a atual Freca, em 2020. Ele fez uma temporada ok de MP, né, uma temporada boa. Foi o quarto melhor rookie e teve um pódio, mas ficou na frente do Paul Aaron aí, nosso querido Paul Aaron, que a gente adora. Em 2021 ele fez mais uma temporada de Freck, que agora já era Freca, né? Ele foi vice-campeão com 2 vitórias. Eu acabei de ver que ele não correu de freque. Em 2020 ele não correu de freque. Ele correu de Fórmula Renault, que não era freque. Tinha duas. A Freca e a Fórmula Ele foi de Fórmula Renault Renault pra se juntaram e viraram a Freca, né? juntaram. Isso. Isso, ele foi de Fórmula Renault. Ele não Ah, correu de tá. freque. Então foi a Fórmula Renault, beleza. E aí em 2021, aí sim ele foi pra Freca, que basicamente juntou as duas categorias. Ele foi vice-campeão com 2 vitórias, 9 pódios. Ficou apenas atrás do Salsi. E ele superou. Os companheiros dele eram o Maloney e o Hadjar, e ele superou os dois. O que você tem a dizer Adrian David. desse primeiro ano? Adrian David. Ah, pode falar. O que você tem pra dizer desse primeiro ano dele de Freca? Adrian David no Red Bull Junior tinha quanto? Aí, ó, ganhou do Malone, ganhou do Hadjar, é francês, aí, ó. Cara, a gente tá querendo diminuir Favor, as né? pessoas. A gente, toda vez eu falo a gente. A gente tá querendo diminuir as pessoas e você tá colocando mais gente pra dentro? Ué, tem que trocar todo mundo. Já vai cair uns 5 da Fórmula 2. Vai cair. Já vou botar uns 3 tranquilos, já botou o Martins, o Trump, tem mais uma vaga. Mais uma. É que assim também vai ter as meninas esse ano, entendeu? Então, a gente não quer. Menino, pode ser. Entendeu? Vai ser muita gente daí. Mas vai cair o Aral também, vai cair o Montoya, cai o Montoya também. Eu sei que ele não vai cair, mas a gente vai ficar. E aí pronto, aí liberou mais tudo. Liberou mais um. Então aí, ó. Tente sua sorte. Adrian David. Liga pro Helmut Marko. Ele não odeia franceses. Você não é latino-americano, então Ainda. talvez ele goste de você. Exato. E vale lembrar, vale ressaltar que ele perdeu esse título que ele perdeu aí pro Salsi foi meio, como pode dizer, meio suspeito. Elabore. Não, só sabe o que foi suspeito. Não tem mais nada pra falar, só que foi suspeito. Digamos que a Freca, não, ela gosta muito de franceses e equipes francesas. Ah, já diria o grande Colapinho. Uhum. Entendi. Tá bom. E aí, ele não teve verba pra ir pra Fórmula 3, como todo piloto francês, que aparentemente ninguém lá tem dinheiro. E ele repetiu o ano na Freca em 2022, né? Os custos da Fórmula 4 ser bancada pelo governo. É os custos da Fórmula 4 ser bancada pelo governo. Porque você chega na Freca, acabou o dinheiro. É, verdade. Então ele fez Freca de novo em 2022, né? E aí ele ficou em P4, ele venceu o Bortoleto e o Lourenço Fluxa. Ele teve 3 vitórias e 7 pódios. E aí esse ano ele ficou parado. E Para não dizer que ele ficou completamente parado, ele fez algumas etapas na Freca. De etapas novo. esporádicas. Mas ele fez umas etapas só para realmente não ficar completamente parado. Entendi. Inclusive no onde ele conseguiu ser quarto em Spa, parabéns. Caraca. Mas ele correu mais 2 outras etapas, onde ele não foi no top 10, mas ele tava de monoline também. Você pediu um top 10 monoline, tá sacanagem. Aí você tá pedindo demais do querido. E o que você acha que vem dele ano que vem? Já que esse ano não foi um ano que fez exatamente alguma coisa. Foi surpreendente a notícia quando ele foi anunciado no teste de pós-temporada da Fórmula 3 com a MP. E junto com, um pouco antes desse anúncio, veio uma notícia que o David provavelmente seria bancado pela MP na Fórmula 3. É bancado em graças, obviamente ele vai pagar alguma coisa, mas a MP daria um auxílio financeiro ali pra ele poder correr. E obviamente traria o Fittipaldi Júnior pra equilibrar a balança financeira. Nossa, mas tipo, E por quê que a MP vai tá fazer pagando. isso?
porque o David é muito bom piloto, né? O cara é muito craque. Sim, mas eles têm uma relação já, né? O pior que ele... Ah, é sim. É, eles correram juntos na Fórmula Renault em 2020. 2020, né? Uhum. Então, ele deve conhecer alguém lá. E aí... Dizem que ele tá sendo bancado pela MP, mas também não bota muita fé. E pode ter sido só outro teste pela temporada, igual ele fez ano passado com a Carly, que acabou não assumindo vaga no grid. Entendi. Perdeu o pai do Corren. Abraço, pai do Corren. Abraço. A gente te adora. Não suba pra Fórmula 2, isso vai estragar sua carreira. E ela não é muito boa. Vai estragar a sua carreira, é foda. Porque até agora tá. Você não tá ponta do Corren. Faz 5 pontos na Fórmula 3 primeiro e depois você sobe. Depois você sobe. Ou se você subir, tem que ser assim, ou é você ou é o Nissane. Não dá pra ter os dois. Exato. Não vem querer arrumar duplinha de Nissan, Israel F2 Team, Israel Time, porque não, Não, aí não já tem deu. condição. Exatamente. Bom, então vamos esperar pra ver o que vai acontecer com o David. Pode ser que não aconteça nada e ele realmente tenha acabado a carreira dele, né? Mas Esperamos vamos que não. torcer Gostamos pra ele ir dele. pra F3. Bom piloto. Infelizmente, não tem dinheiro. Tanto o Wagner com dinheiro, mas o Corren ajuda ele aí. Ajuda ele. Tanto bagre com dinheiro, realmente, cara, é inacreditável. Enfim, a próxima pessoa da nossa lista é o Esteban Mason. Ele também foi pra F4 francesa. A gente tá vendo bastante gente aqui que começou na F4 francesa, né? Ele fez F4 É, porque francesa. a maioria da época dos franceses é pobre, né? E acaba que sai um talento bom de lá e eles não tem dinheiro pra continuar a carreira. Ai, eles ficam, né? Tipo, é isso. A F4 francesa, você tava aqui enquanto o governo tava te bancando. Depois que acaba a bolsa piloto, aí não tem o que fazer. Bolsa Piloto. Enfim. Inclusive, quando que o Brasil vai lançar a Bolsa Piloto das 4 Brasil? E aí, Lula? E Quando? aí, Lula? Aí, ó, eu tô vendo você arrecadando, você tá achando nossas contas pra isso, né? Com certeza. Com certeza, não tem outra explicação. Então tá, o Esteban, ele fez a F4 francesa em 2021, ele teve 6 vitórias, 10 pódios em 20 corridas, o que fez ele ser campeão na sua temporada de estreia. Ele venceu o Hugh Barter e o Marcel Capieto. E aí, em 2022, ele foi pra Freca, correndo com a equipe do Alonso, e ele fez só um ponto. O que você tem pra falar Gigante, até cara. agora? Um ponto é gigante. A equipe do Alonso era tão ruim assim? A equipe da Lança era tão ruim que ela chegou a fazer parceria com a MP pra ver se conseguia ser menos ruim. Nossa, E nossa. não conseguiu ser menos ruim, tá? Spoiler. Não conseguiu. Aí o Alonso desistiu, falou: não, na verdade só vou fazer um Junior Team aqui. Alonso Junior Team e vou cuidar dele. Exato. Que tá dando certo até agora. Parabéns, Alonso. Você é meio divo. Aí, parabéns. Viu que você não é muito bom administrando a equipe, seja bom administrando piloto. Exatamente, parabéns. E aí, esse ano, ele foi pra Euro 3, certo? Foi a craque, a monstra, a sagrada. E ele é o atual líder do campeonato, ele tem 6 vitórias e 8 pódios em 14 corridas até agora, e ele tá lutando ponto a ponto com o Mariboia pelo campeonato. Como tá sendo a temporada dele desse ano? A temporada dele tava muito boa, né? Ele acabou perdendo 2 vitórias fáceis, né, em Spa, porque caiu um mundo na pista. Choveu e Spa, E é aí isso aí. E aí, tipo, tinha piloto com acerto de seco, tinha piloto com acerto de chuva. Tanto que o companheiro dele, o Francesco Braschi, tava com acerto de chuva, tava simplesmente faltando 5 segundos no grid por volta. É, tava nesse nível a chuva. Meu Deus! Foi um negócio bizarro, acho que foi a coisa mais esquisita que eu já vi, parecia o Senna. Nossa, que loucura! Mas aí o resto das corridas, ele basicamente venceu as duas no Aragão, venceu as duas em Zandvoort, venceria as duas no Estoril, mas foi manipulado. Ih, Que ele tomou um drive-thru por uma relegada safety car completamente normal. a cara tem muito isso, né? Novamente, pra quem não acompanha, tipo, tem umas coisas que acontecem nessas categorias de base que vocês ficam revoltados. Aquela coisa da Euro 4 lá, né, na segunda, Você viu de que Monza. consertaram agora? É, eles voltaram a Voltaram corrida por atrás. algum motivo. 2 meses depois. 2 meses depois eles falaram, putz, né? A gente fez merda, eu acho. Então vamos Nossa, voltar. acabou a F4 italiana aqui, né, galera? Ô, esquecemos, né? Tinha uma corrida aqui pendente. Putz, tem esse ainda. É. Enfim. O Mason só não é campeão ainda da Euro 3, porque tiraram ele das duas corridas de Jerez. Por quê? Bateram nele 2 vezes. As Ah, duas tá, vezes na tá, largada tá. bateram nele. Entendi. Tiraram ele. Agora faz mais sentido. Entendi. E ele senão já seria campeão nessa altura. Ele venceu todas as etapas do Aragão, todas as etapas de Zandvoort e venceria todas as etapas do Estoril, né? Manipulação. E além de ter vencido uma etapa em Valência. Entendi. Muito bom piloto, abraço pra ele. Abraços. E pra ano que vem? O que vem aí dele, você acha? Eu esperava ele pulando pra Campos, né? Mas
infelizmente não vai acontecer. A Campos virou clubinho fechado da Red Bull, então não vai pular pra Campos. Honestamente, é outro piloto que eu espero que talvez vencendo o campeonato consiga uma bolsa interessante e suba a Fórmula 3. Mas é também o preço da Euro 3 ser mais barato que o resto das categorias, né? Os pilotos que ganharem lá não necessariamente vão ter dinheiro pra pular pra Fórmula 3. Entendi. Bom, então é isso aí, né? Se ele não tiver dinheiro, provavelmente ele vai fazer freca ano que vem. Considerando que ele é francês, eu acho que vem de freca, né? Uhum. Acontece. Beleza. E o nosso próximo piloto da lista é o Evan Guilter. Guilter? Esse não é muito craque. Gilter. Incrível, viu? Sou muito boa. Evan Guilter. Ele também fez F4 francesa, ele fez F4 francesa este ano, né? Teve 6 vitórias e 13 pódios e ele venceu o F4 francesa, certo? Ele venceu, foi campeão rookie ali contra o nosso possante, incrível e supimpa, Enzo Peugeot. Viu aí? Ele ganhou de um carro dentro de um carro, então respeito. Respeito, exatamente. E ele estreou na Freca esse ano, certo? Sim, com o fim da Fórmula 4 francesa, ele foi chamado pela ARC, provavelmente é o lugar dele pro ano que vem, Uhum. pra fazer umas corridinhas, e pra fazer as últimas duas corridas, né, em Zandvoort e em Hockenheim, e ele já conseguiu pontuar. Aí, ó. Então, indo pra Freca de arte e já pontuando logo esse ano mesmo, a gente pode esperar boas coisas pra ele ano que vem. Pra quem for assistir Freca aí, boa sorte. Pra todos os três fãs da Freca. Pra todos os fãs do Rafa Câmara, coitado. Vão assistir Putz, Freca. verdade, tá bacana. Se bem Ah, que ele vai estar de arte, então não vai, provavelmente não vai ligar pelo título. mas aí, forças, Guilter. A gente confia que você vai Força, ser mas contra o mais um francês vai ser francês. pobre. É, eu ia falar exatamente isso. A gente confia que você vai vender sua casa e não vai ficar pobre. Vai vender sua casa e começar a morar num trailer. Isso, familiar. Aham. Siga passos dos seus antecessores. Já sabe o que é fazer. Ficar pobre, vender sua casa, que aí você chega na Fórmula 1. Fazer Mercedes te acolher. Exatamente. E agora, seguindo, a gente tem o Kapper Stuka. Eu pronunciei o nome dele certo? Não, é Casper. É Como se fosse Casper mesmo, Casper, né? né? O C tem som de S. Incrível, Kasper Stuka. Ele fez F4 italiana desde 2021. Ele fez 2021, 2022, 2023. 2021 foi o primeiro ano dele com a AS Motorsport. Ele fez 0 pontos, que tem 0 pontos na história. Incrível. E ele fez 0 pontos porque, né, continuou assim, grande AS Motorsport. Em 2022 ele continuou na F4 italiana. Ele foi P6, sendo o segundo melhor piloto fora das premas, com 2 vitórias e 2 pódios. E como ele não tinha dinheiro pra subir pra Ele perdeu só pra Freca. Leite do Uni, né? Ele perdeu pra quem? Ele Desculpa. perdeu só pra Leite do Uni, né? Ah, só Pro pro Alex do Alex Uni, o Dune. companheiro de equipe dele. Entendi. Já falamos dele. Abraço pra Alex do Uni. Já falamos. E como ele não tinha dinheiro pra subir pra Freca, ele fez mais um ano de F4 italiana. Foi esse ano. E ele fez um começo de temporada esquisito. E depois do break de verão, ele voltou e venceu quase todas as corridas. Ele só não venceu uma. O Stuka, como uma pessoa que assistiu todos os vídeos da Fórmula 4 italiana, na velocidade 2, é claro, porque ninguém merece. E Eu assisti todas também. eu posso dizer que o Stuka sempre foi rápido, ele tinha muita velocidade, só que muitas vezes ele era meio pango e ele conseguia abater, né? Acontece. Uhum. E aí ele. Ele era rápido, mas ele era inconstante. Isso. E aí quando ele acertou o carro, Mugello foi meio que uma pista que a Prema bateu cabeça no setup, ganhou umas 3. França, ele ganhou 2 vitórias de bandeja, uma porque o pneu do Lindley estourou, e a outra, não lembro o que aconteceu, mas ele ganhou de bandeja. Ele ganharia só uma normalmente, mas ganhou 3. Ele balou 6 vitórias e falou, pô, campeão, né, cara? Campeão. E ele foi campeão esse ano, ele teve 9 vitórias. 9 vitórias. 8 foram depois do Summer Break. Summer Break. Depois do Summer Break, o Ralf Schumacher, parece que ele veio pessoalmente ajustar o carro dele, um negócio assim. Ele tava tipo, não, você tem que ganhar essa porra. Porque ele tava correndo Não, pô, aqui, ó. pela US Racing, né? Exato. Que apesar Não, do pô, nome aqui, ó. ser US Racing, não é americano. Ele falou Alemanha. Ele falou, não, pô, tem que botar esse motor de jato aqui no carro. Exatamente. Tem. E aí ele acabou vencendo a F4 italiana. E pra onde você acha que ele vai ano que vem? Se a Orlen quiser liberar o cheque, eu duvido muito. Provavelmente ele pode subir pra Freca. Ou talvez, eu tava ouvindo um boato também que a US Racing estaria querendo pular pra Euro 3, colocar um carro lá, né? E aí talvez seja um destino pra ele também. Interessante. Bom, ele claramente tem uma relação boa com a US Racing.
Então, Uhum. ele vai fazer um ano de F3.5. De regional e esperamos. Ele provavelmente subiria pra Fórmula 3 se ele tivesse dinheiro. Ah, provavelmente. Provavelmente. Um abraço aí pro nosso querido Bob da Ordem. É isso. Por favor, não ganhe Euro 4. Me deixa ser Não, tem feliz Euro em 4. uma. Eu só quero uma. Deixa a Skybora ganhar Euro 4, exatamente. Eu gosto da Skybora também. Ah, tá. Não, não deixa. Vamos deixar o árbitro ganhar Euro 4, combinado aqui entre nós? Só porque eu falei, vai terminar em P3. Só que você falou, vai ser 13º agora, só porque você ficou aí. Cara, é pior que, tipo, pra quem não sabe, a última rodada da Euro 4, porque teve grandiosas 3 rodadas, essa é a terceira e última rodada, é esse final de semana e vale o dobro de pontos. Então, assim, literalmente qualquer coisa pode acontecer. Campeonato bem estruturado é outra coisa, né? É. E por último, aqui na nossa lista, a gente tem o Matheus Comparato, que é brasileiro. Ele é nosso 10º nome nessa lista de hoje. Ele é o atual vice-campeão da Fórmula Delta. Ele perdeu o campeonato pro Eric Schotten, que hoje tá na USF Juniors. Ele tem uma temporada muito forte de estreia, mesmo tendo um grid fraco na F4 Brasil. Ele tem 3 vitórias, 10 top 5 em 12 provas até agora. E ele tá lutando pelo título contra o Vinícius Tessaro. O que você O tem pra nosso falar dele? contra-rato aí, ele é muito bom piloto, ele é um belo comparador de rato. Compra E rato é sacanagem. Ai, ai, é demais. o Comparato, ele é muito bom piloto. Talvez seja a melhor promessa do Brasil. A melhor promessa do Brasil dessa safra da Fórmula 4 Brasil, né? Uhum. Eu consigo ver o Comparato sendo mais piloto que o Cleró, por exemplo. Ele tá batendo de frente com o Vinícius Tessaro de segunda nisso. O Vinícius Tessaro que brigou pelo título, porque o Cleró meio que disparou. Mas o Tessaro foi muito bem na temporada ali. Foi terceiro colocado, infelizmente não teve verba pra subir, né? Tinha boatos que ele poderia ir pra F4 francesa, mas acabou não se concretizando. O fato de ele estar batendo de frente com o Tessaro, né, lutando pelo título, já mostra muito o talento dele. E com certeza o Matheus Comparato é um bom piloto e esperamos que algum dia ele consiga ir pra Europa, não algum dia, ano que vem, né, que ele consiga ir pra Europa e ser muito craque, porque ele é muito craque. Você acha que o caminho pra ele ano que vem é F4 italiana? Eu colocaria na espanhola. Espanhola. Ok, Depende, né, se ele conseguir, se ele tiver verba pra uma prema, talvez o F4 italiano seria melhor, mas se ele não tiver verba pra uma prema, talvez seja melhor ficar espanhola. entendi. Justo. Exato, Comparato é muito bom piloto, muito craque. É melhor, muito, talvez depois do Bortoleto seja o melhor piloto brasileiro da base. Não melhor, obviamente, vou botar ele e o Cleiró pra correr, provavelmente o Cleiró vai ganhar fácil. Uhum. Mas, tem o Câmara também, do campo. Provavelmente ele, e junto com o Câmara e o Bortoleto, sejam os maiores prospectos da base brasileira. Legal. E esse foi o E eu primeiro tento assistir ano mais a dele Fórmula Delta. de single seaters? Fórmula Delta existe, né? Mas a gente finge que não. A gente finge que Então, não. tecnicamente é. Justo. Vamos continuar fingindo que não existe. Abraço pra turma da Fórmula Delta, tem que assistir as corridas, que eu não assisti nenhuma esse ano. Eu prometi que eu assisti Fórmula Delta esse ano, não assisti nenhuma coisa. Que absurdo. Matheus Nossa querida Comparato. Fórmula 5 Brasil, né? Amamos. Amamos. Matheus, eu estarei torcendo pra você daqui 2 semanas em Interlagos. Então, se você perder, talvez a culpa seja minha. Ele tá em segundo, né? Então provavelmente você vai terminar em terceiro no campeonato, comparado com a Fórmula. Desculpa. A minha boca é sagrada. Ai, ai. Enfim, acho que foi essa a nossa lista, né? A gente citou aqui 10 nomes de pilotos que talvez você não conhecesse ainda. Pilotos que talvez você queira dar uma olhada, acompanhar um pouco mais, prestar atenção. Porque eles têm a possibilidade de, no futuro, surpreenderem, certo? Exatamente. Essas listas de promessas desconhecidas normalmente costumam musicar os pilotos. Normalmente eu vejo várias dessas de futebol, normalmente zica o jogador e ele vira a maior batata que já pisou no planeta Terra. Mas esperamos que não zique. Eu queria ver todos esses pilotos bem, porque eu gosto dos 10 que eu coloquei. Obviamente não coloquei nenhum piloto que eu não gosto. Sim, claro. Mas até porque se eu não gosto do piloto, não tem por que eu colocar ele aqui mesmo. Vários pilotos eu pensei em colocar aqui, mas não coloquei. Tipo o Olger, que é o terceiro colocado da Eurocup. O Intrapo-Vazak, que tem uma muito maneiro. Só isso, né? Não tem muito mais. O próprio Joseph Lowe, que tá brigando pelo título da GB3. O Joshua Duarte, que corre na Arden. Você sempre fala bem desse, de Joshua.
Coitado, né? Corre na área, né? Coitado, tadinho. Coitado. Mas é isso, eu acho que, quem sabe, no futuro. Joshua Duarte, você com certeza está ouvindo. Você com certeza está ouvindo esse podcast, então, por favor, vai para o Fórmula ano que vem, que lá você é campeão fácil. Aí, ó, é conselho. Back management. Com certeza, back manager, exatamente. Já salvei a carreira dando Fittipaldi. É verdade. Vai salvar do Cleró e já tá em contato com o Fittipaldi Jr. Fica aí a dica. Olha os clientes do Beck, né? Exato. Começar a abrir uma agência de piloto. Exatamente. Bom, se no futuro a gente tiver. A gente pode até fazer uma parte 2 pra essa lista, quando eventualmente no verão a gente não tiver mais pauta. No verão, não, no inverno, né? Provavelmente vai acontecer rápido. Uhum. Mas, por enquanto, é isso aí, né? Por enquanto é isso mesmo. Então por hoje é isso. Novamente, muito obrigada por ouvir. Dessa vez eu acertei. Muito obrigada por ouvir mais um episódio. Novamente, quem quer participar, se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, qualquer coisa pra falar, pode mandar uma mensagem, pode ser na DM, pode ser no Twitter mesmo, onde vocês quiserem. E até semana que vem. Tem algum recado pra dar, Beck? É claro que eu sei. A gente aceita as sugestões de tema, gente. Por favor, ajuda a gente. Sim. E é isso. Muito obrigado por ouvir e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.